de volta com o programa O Divã de Andréa Kepp. O tema de hoje, olha que tema incógnita, né? Duplo pensar na distopia. O quê? Duplo pensar na distopia. E agora, André, o que você vai falar hoje? Bom, vamos lá. Quero fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E eu já vou colocar uma primeira pergunta, né? Porque distopia é o oposto de utopia. Utopia, tem um livro do Thomas Morris que se chamava Utopia, que era justamente a busca de uma sociedade melhor. Então, uma sociedade na qual as pessoas viviam felizes, com bem-estar e tudo mais. Distopia é o oposto. É uma sociedade de opressão, uma sociedade terrível. E a sociedade atual tem algumas características que lembram uma distopia. Olha que interessante. E justamente um autor chamado George Orwell descreveu uma distopia no livro 1984. Uma sociedade terrível, de vigilância e tudo mais. Então, sobre esse tema, duplo pensar na distopia, vamos refletir uma coisa. Será que as previsões de George Orwell, escritas no livro 1984, estão acontecendo agora? Será que chegamos numa sociedade distópica? E olha, parece que até se inspiraram no livro dele, porque muita coisa que está lá está acontecendo agora. Vamos ver. Se você ler ou reler o livro 1984, encontrará situações que acontecem no mundo atual. Olha que interessante. Neste livro, Orwell descreve uma sociedade muito ruim, repleta de censuras. Ué, censura voltou. Está percebendo isso? Em determinadas mídias sociais, tem palavras que são cortadas, que você não pode falar. Páginas caindo, né? Interessante. Controle. Então, se quer controlar a forma das pessoas pensar, tem que pensar só de um jeito, que é oficial, não pode pensar de formas diferentes. E sem liberdade de expressão. Então, o que estamos perdendo atualmente, né? Liberdade de expressão. Isso é uma distopia. Então, uma sociedade muito ruim, repleta de censuras, controle e sem liberdade de expressão. Puxa, parece que estamos caminhando para isso, pouco a pouco, né? De um jeito um pouco disfarçado, né? Vai aos poucos, vamos ver se as pessoas se acostumam, né? Observem que a censura voltou e as pessoas não podem expressar as suas ideias com liberdade de expressão. Olha que interessante, né? Então, o que ele falou no livro é o que a gente observa na atualidade. As notícias mais importantes, por exemplo, não são divulgadas pela grande mídia. Tem muitas coisas acontecendo no mundo atualmente que não são divulgadas. E são as mais importantes. Não chegam aqui. A grande mídia não divulga. Mas não é só aqui, é no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Então, as notícias mais importantes não são divulgadas. Que estranho, né? E algumas palavras são proibidas nas mídias sociais. Ou na divulgação pela internet, pelos seus vários canais. Que estranho, né? Canais estão sendo derrubados e desmonetizados, né? Desmonetizados
é um termo que está sendo usado, né? Mas retiram o que a pessoa ganha do canal. Então, derrubados, desmonetizados, porque expressam opiniões diferentes daquelas que o poder atual quer deixar como opinião oficial. Então, o poder atual quer deixar uma opinião só. Você não pode mais pensar de várias formas sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. E isso está sendo implantado pouco a pouco. Agora, também vamos ver o seguinte: existem forças independentes combatendo e combatendo duramente, de uma forma intensa. Então não está tudo perdido. E provavelmente essa distopia não será instalada no mundo atual, mas vai ter muita luta para não se instalar. E antes que se pense que seja um problema local, apenas do Brasil, estamos muito acostumados em ver os problemas do Brasil, e precisamos ver os problemas do Brasil, mas sem observar a geopolítica internacional, muitas vezes. Então precisamos saber qual é a geopolítica internacional para entendermos melhor o que acontece aqui. É importante sabermos que é um problema que ocorre no mundo inteiro, provocado pela geopolítica internacional. Então não é um problema local. Só o Brasil está passando por isso. É um problema internacional. Bom, lembre-se do título, né? Nós colocamos o título Duplo Pensar na Distopia. Eu já falei o que é distopia. Mas o que é o duplo pensar? Que está no título do meu programa de hoje e que foi descrito no livro de George Orwell, justamente em 1984. O que é o duplo pensar? Duplo pensar é a aceitação de dois pensamentos contraditórios, um contraria o outro. Então eu vou dar um exemplo atual, bem atual. Então a aceitação de dois pensamentos contraditórios ao mesmo tempo. Por exemplo, aceitar que a democracia que nós vivemos inclui censura. Porque, na verdade, democracia é liberdade de pensamento e expressão. Isso é uma das questões mais importantes de uma democracia. E atualmente querem nos acostumar com a ideia de que democracia inclui censura. Então que temos que censurar opiniões diferentes e tudo mais. E isso é totalmente contraditório. Ou é democracia, ou não é, e aí sim tem censura. Tem censura em ditaduras, e não em democracias, né? Então, na verdade, a verdadeira democracia tem liberdade de expressão. Então, quando a gente fala em democracia, inclui como algo fundamental a liberdade de expressão. E não pode ter censura aos pensamentos diferentes do pensamento oficial. Aliás, nem tem um pensamento oficial. As pessoas são livres pensadoras e cada um tem sua opinião, conclusão. Mas o que acontece atualmente é que existe um pensamento oficial que é imposto e todos os pensamentos diferentes são censurados, mas duramente censurados. Aí você pensa, não, mas é um problema do Brasil, de determinados órgãos do Brasil. Não, não é internacional. Estão tentando implantar isso no mundo inteiro. Então, por isso que é importante compreendermos a geopolítica para entendermos o seguinte, o que está acontecendo inclusive aqui. Vamos ver agora outros pontos de reflexão que o George Orwell colocou, né? Mas vamos lembrar o seguinte. Vamos falar de geopolítica um pouquinho. A nova ordem mundial não é teoria da conspiração. Em qualquer livro de história que se refira à nova ordem mundial, eles vão explicar.
olha, como o mundo se organizou depois da Guerra Fria, depois da dissolução da União Soviética. Mas foi uma organização econômica. Então, como essa organização econômica se mobilizou depois dessa época. Só que se mobilizou de uma forma que se constitui atualmente num grupo que quer ter o controle econômico e também das pessoas no mundo. É uma espécie de Big Brother, de grande irmão, que não quer ter apenas o controle econômico de tudo, mas quer observar, vigiar e fazer algo muito semelhante ao que acontece naquela casa do Big Brother. Lembrando que esse é um programa que é passado no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então é um programa internacional e que as coisas que acontecem lá são muito semelhantes a George Orwell. Então, essa nova ordem mundial, já disse, não é uma teoria da conspiração, mas é um grupo que prefere se manter no anonimato, evidentemente, por isso que dá a ideia que é uma teoria da conspiração, mas é um grupo econômico que não quer apenas dominar economicamente o mundo, porque isso é uma coisa que eles já fizeram, mas querem dominar inclusive as pessoas, né? Instalando um sistema de vigilância no mundo inteiro. Portanto, a geopolítica atual se constitui na nova ordem mundial, querendo implantar uma distopia, que é uma sociedade da censura e opressão. Então, uma sociedade de censura e opressão que não tem nada a ver com democracia, apesar de usar o termo, né? Enfrentando a oposição de forças independentes, que não querem permitir que essa distopia seja implantada. Então é o seguinte, a nova geopolítica, porque vamos lembrar o seguinte, a geopolítica antiga tinha os dois polos, Estados Unidos versus União Soviética. A União Soviética se dissolveu. Então, criou-se uma nova ordem mundial, uma nova economia mundial, só que um grupo que detinha o poder econômico é que está agindo por essa nova ordem mundial. Então, é muito importante esse conhecimento de geopolítica para que a gente consiga entender o que ocorre na atualidade. Porque é justamente isso, né? Quer dizer, aos poucos estão tentando tirar a nossa liberdade, mas é tudo muito aos poucos, gradativo, para que a gente sinta como se fosse uma coisa natural. Ah, mas censura? Não, tem que ter mesmo. Como tem que ter? Nós combatemos a censura por anos e anos e anos. Nós combatemos a censura no Brasil no passado. Então, não tem que ter censura. E censura é contrária à democracia. E contrária, inclusive, a toda a Constituição e tudo que se estabeleceu no Brasil enquanto democracia. Então, querem que a gente vá se acostumando, né, com censura e outras coisas. Mas vamos pegar outros pontos também importantíssimos do livro, né? Novilíngua. Então, George Orwell falou da novilíngua. E vocês vão ver como é interessante essa estratégia. Interessante para os poderes, não para a gente, né? A novilíngua seria feita para travar o pensamento pela redução do vocabulário. Vou repetir. A novilíngua seria feita para travar o pensamento pela redução do vocabulário. Porque se você reduz o vocabulário das pessoas, e como nós hoje pensamos pela linguagem, como é que nós pensamos pela linguagem? Trava. Então, não há um incentivo para que as pessoas aprendam novas palavras, mas deixa eu dizer uma coisa, novas palavras filosóficas, de reflexão. Não estou falando de tecnologia. Novas palavras de tecnologia surgem, mas palavras que nos façam refletir, nos façam pensar, não. Ou seja, reduzindo as palavras em uso,
se dificulta o pensamento das pessoas. Então isso seria a novilíngua. Então vamos reduzir as palavras, especialmente aquelas palavras que fazem a pessoa refletir. As palavras mais filosóficas, reflexivas, né? Mas, então, não é exatamente o que está acontecendo na atualidade no mundo inteiro, vamos entender. Eu estou falando do mundo, da geopolítica, não apenas do Brasil. Acontece aqui, mas acontece no mundo. Usamos cada vez menos palavras do idioma culto, da filosofia, palavras reflexivas. E dessa forma temos mais dificuldade de reflexão. Então, por não usarmos determinadas palavras, nós temos mais dificuldade de reflexão. Por isso que as palavras que George Orwell colocou, o duplo pensar, novilíngua e todas essas palavras são muito boas para a gente refletir. Claro que novas palavras referentes à tecnologia surgem, mas não é incentivo para as pessoas aprenderem palavras que levem a uma maior reflexão. Ou seja, a tecnologia evolui, então você vai descrever uma tecnologia nova, um programa novo e tudo mais. Mas palavras para reflexão, não. Sendo assim, o pensamento das pessoas muitas vezes trava, porque falta palavra. Porque nós pensamos por palavras atualmente. Nós não conseguimos pensar de outra forma. Ah, André, no futuro as pessoas pensarão por telepatia. É possível, mas no momento pensamos por palavras. Então, sendo assim, o pensamento das pessoas muitas vezes trava por não haver palavras para pensar. Vamos lembrar que a nossa inteligência na atualidade se desenvolve pela linguagem. E se usarmos apenas novas palavras técnicas e não filosóficas ou reflexivas, dificultamos o pensamento mais profundo e reflexivo. Então a pessoa não consegue pensar com tanta profundidade e reflexão. E aí, muitas vezes o pensamento trava, que é tudo o que vamos chamar de sistema. Era uma palavra muito usada antigamente. Com que conotação? Isso que é importante. Era usada no final do século XX e foi usada antes, inclusive, da minha geração, mas era usada para descrever como o sistema operava, né? Então o sistema é justamente, atualmente, a nova ordem mundial tentando operar o mundo. Então o sistema é justamente o meio de operação das coisas, que é um meio perverso, é bem perverso, né? E vamos pegar outro termo, né? Justamente o Big Brother, ou Grande Irmão. Era justamente quem dominava o mundo, na obra de George Orwell, 1984. E observava a todos, como acontece na casa do Big Brother, né? Como no programa. Só que vamos lembrar, é um programa internacional, não é um programa exclusivo do Brasil. E internacionalmente isso acontece nesse programa. Só que no livro, ninguém viu Big Brother. Olha que interessante. Ninguém sabia se era um personagem real ou criado pelo sistema. Vamos chamar de sistema, vai, para simplificar. E as pessoas nem sabiam se ele era real ou se foi inventado pelos poderes da época. Interessante que o programa Big Brother, que é passado também no Brasil, procura mostrar uma imagem positiva. Então, originalmente, na obra, é um líder negativo, mas o programa procura passar uma imagem positiva. Deixa eu até te dizer uma coisa. A autora deste programa, a autora internacional desse programa, quando perguntada, ela disse assim, não tem nada a ver com o livro, nós quisemos fazer alguma coisa diferente.
mas tem muita relação com o livro 1984. E é interessante que procuram passar uma imagem positiva desse grande líder e tudo mais. Por quê? Né? Será que existiria algum plano de ter um grupo de poder que representaria esse Big Brother no futuro? É uma hipótese, né? Bem interessante, né? Então, é uma imagem positiva de um personagem terrível do livro 1984 de George Orwell, que eles procuram apresentar como um personagem bom nos programas de televisão. Então, muito interessante isso, né? Como a visão é modificada. Então, o que deixamos aqui para uma reflexão? Vamos refletir sobre o que é uma distopia. Utopia é uma sociedade voltada para o bem, voltada para todos viverem bem. Distopia é o oposto, é uma sociedade opressiva, é uma sociedade do controle, da observação de tudo, né? É o vigiar e pensar e punir, né? Vigiar e punir. Então, essa é a distopia. Vamos refletir no duplo pensar, que são essas ideias que são transmitidas como democracia e censura, sendo que uma coisa exclui outra. Democracia não pode ter censura, censura não pode existir numa democracia. Então esse é o duplo pensar. Novilíngua, outra coisa para nós refletirmos, né? Com a redução do vocabulário filosófico reflexivo, as pessoas têm mais dificuldade de pensar e muitas vezes trava o pensamento. E a ideia do Big Brother, como sendo um grande irmão dominador, como sendo um líder, né? E um líder que esconderia de nós a verdade, como está acontecendo atualmente, né? Coisas importantíssimas estão acontecendo no mundo, sem que a grande mídia noticie, mas não é só no Brasil não, é internacionalmente. Então, coisas muito importantes acontecem e a grande mídia não noticia. E quando noticia, muitas vezes traz a notícia de uma forma distorcida. Mas ela é checadora das fake news, então ela vai dizer que o que ela fala é verdade e que o que os outros falam, até tentando trazer alguma verdade, isso sim é mentira. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.